Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Weibardo. E hoje então vamos fazer um vídeo um pouco mais simples, um pouco mais direto, e nós vamos criar uma lista aqui com um tema específico e apresentar algumas bandas e artistas relacionados a esse tema. Dia 8 será, ou foi, o Dia Internacional da Mulher. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que acabou se tornando uma data simbolizando a luta das mulheres, que inicialmente começou por direitos iguais, direitos salariais, e hoje também já se estendeu também a uma luta contra o machismo e contra a violência à mulher, mesmo no século XXI, em que as mulheres ainda sofrem bastante terror, tanto psicológico quanto físico, por causa de violência. E para destacar essa data neste ano de 2024, eu criei aqui então uma singela homenagem às mulheres, listando 5 bandas com artistas que têm mulheres fortes, talentosas em suas formações. Então, nas listas de hoje eu vou apresentar 5 bandas que eu gosto bastante, com ótimos álbuns, ótimas músicas, e vou tentar fugir do óbvio e trazer bandas mais desconhecidas, mais obscuras, e não aquelas que acabam sempre voltando e repetindo nesse tipo de lista. Antes de começar alguns pontos, eu decidi usar apenas bandas que eu tenho na minha coleção, e eu admito que eu tive uma certa dificuldade em achar bandas com artistas mulheres. Tenho diversas, para falar a verdade, só que a maioria das bandas, as mulheres são minorias na formação da banda e normalmente são vocalistas. Poucas são as bandas que têm mais de uma mulher e essa mulher ocupa outro posto que não o de cantora. E como eu disse, eu queria sair um pouco do óbvio, mas eu também decidi que eu queria pegar bandas que tivessem mais de uma mulher, uma banda que tivesse uma maior representatividade de mulheres. Então, dei aqui uma cavocada, achei algumas bandas, mas é bem complicado quando a gente quer trabalhar um conteúdo um pouco diferenciado, mas realmente a gente bate muito naquela realidade de que o rock é muito dominado, sim, pelos homens, pelo gênero masculino, e que, assim como todos os outros mercados de trabalho, pode apresentar e provavelmente traz muitas dificuldades para as mulheres adentrar e permanecer, então, nesse mercado. É claro que a gente tem grandes nomes da música que são mulheres, obviamente, mas muitos deles também teve uma jornada com bastante atrito, com dificuldades maiores que as jornadas masculinas. Então isso é um ponto de atenção que a gente tem que refletir sobre e tentar quebrar um pouco então essas amarras para que mais mulheres adentrem tanto no mundo da música quanto principalmente aqui no mundo do rock que a gente tanto curte ouvir. Dito isso, já tenho aqui os meus eleitos e eu quero começar então falando de uma banda aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma banda que mistura o gothic metal com doom e death metal, que é a banda gaúcha A Sorrow for Dream. A Sorrow for Dream, como eu comentei, é uma banda de gothic metal que acaba abraçando bastante elementos do doom metal e do death. A banda foi formada em Porto Alegre, então, banda gaúcha, em 96, mas teve o seu primeiro álbum em 2009 e o segundo em 2015. Esses foram os 2 últimos lançamentos da banda até o momento, mas antes desses 2 álbuns, eles lançaram diversos demos e singles ao longo dos anos 90 até os anos 2009. Também, conforme a constante de lançamentos, a banda também teve muitas trocas de formação. Mas o interessante é comentar que, embora muitas trocas de formação, ela sempre teve algumas mulheres, teve uma diversidade maior de gêneros nas suas formações. E nesse álbum aqui, que é o primeiro álbum da banda, o Toward Nothingness, a banda tinha 3 mulheres, então, na sua formação, que já é 50% da banda, já que nesse lançamento aqui a banda tinha 6 membros, hoje ela tem 7, o baterista aqui era convidado, não era um baterista integrante, mas por enquanto a gente aproveita então essa vantagem. Aqui tem uma foto da formação, e eu quero então iniciar falando quem são os integrantes da banda. Claro que eu vou começar então pelas mulheres, as nossas homenageadas aqui, que continha então na sua formação a vocalista Josi, a tecladista Mari e a guitarrista Jo. E junto com elas completam a formação o Lucas, que toca guitarra e violino na banda, também foi um membro fundador, o vocalista Éder e o baixista Tuco. As baterias foram gravadas pelo Robertson Maestro,
que foi um baterista convidado. Esse álbum aqui, ele é de 2009, versão nacional, e ele tem 9 músicas. E todas essas músicas aqui, a maioria já tinha sido trabalhadas em demos anteriores. Claro que aqui elas foram repaginadas, foram reescritas, reformuladas e lançadas então com uma produção mais profissional. Esse álbum aqui é muito bom, eu gosto bastante dele. 6 anos depois desse álbum eles lançaram o segundo álbum deles, que é o Passion. Aqui a gente tem mais do metal e mais do death metal, o que me agrada mais. E aqui a gente tem alguns dos grandes hits e clássicos da banda. Eu quero destacar então alguns deles, como a música The Bringer of Light, Tree of Lies e Harps, For the Love of the God. Mas é um álbum super interessante, daqueles que a gente põe para tocar, vai curtindo assim inteiramente todas as faixas até o seu fim. A banda ainda está nativa, eu espero que futuramente a gente tenha novos lançamentos dessa banda. Então, começando aqui a Sorrowful Dream com Toward Nothingness. A próxima banda então que eu quero trazer é uma banda suíça, mistura folk metal com death melódico. A banda é Elovitch e o álbum é o Ategnatus, de 2019. O Elovitch foi formado em 2002, a banda já está aí há mais de 20 anos e faz um som muito interessante, misturando diversos instrumentos folclóricos da Europa e de temáticas celtas com o heavy metal, né? Como eu comentei, aquela linha do death melódico. Se não me engano, em 2015 ou 2016 a banda teve uma ruptura, onde saíram 3 integrantes que faziam parte da banda há muitos anos, entre eles o guitarrista Ivo, o baterista Merlin e a vocalista Anna Murphy, que também tocava o Hard Grudge, um instrumento bem interessante, né, a partir de uma manivela e algumas cordas. Eles saíram, formaram uma outra banda tão interessante quanto, que é o Cellar Darling, mas o Elovitch então se renovou com uma nova formação e manteve diversas mulheres também na sua formação. Neste álbum eles tinham 9 pessoas, como vocês podem ver aqui na foto, e dessas 9 pessoas, 3 eram mulheres. Quero trazer então aqui o nome dos artistas. Fabienne Erni é a vocalista e também toca harpa. A Nicole Aspenger é a violinista. E a Michalina Malins toca o Hard Grudge. A formação é completa com o Kriegel nos vocais, flautas e bandolim. O Matheus Siste tocando diversos instrumentos mais diferenciados, como flauta, gaita de fole, gaitas e acordeons. O Rafael Salzman nas guitarras, o Kai Brain no baixo, Jonas Wolff também nas guitarras e o Alan Ackerman na bateria. Dessa formação que gravou este álbum aqui, tanto a violinista quanto o hardgurdista saíram da banda, e hoje a banda conta com a Annie Riediger no hardgurd e a Leia Sophie Fischer nos violinos. Então manteve ainda a mesma quantidade. Eu acho que esses instrumentistas sempre foram preenchidos por mulheres na banda, se não me engano. Este álbum aqui é um álbum que veio assim para provar um pouco, né, sobre como a banda se tornaria sem a Anna Murphy e os demais músicos que saíram da banda. Não foi o primeiro álbum desta formação. Eles lançaram em 2017, 2 anos antes, o Evocation 2 Pantheon, mas é um álbum mais acústico. Então aqui é onde eles se provaram se ainda podiam fazer aquele metal extremamente vigoroso que eles iam fazendo nos álbuns anteriores, e se provou que sim, a banda manteve bastante da identidade antiga, mas também trouxe coisas novas que soaram muito legal para a banda. Eu particularmente eu gosto muito da voz da Anna Murphy, então num primeiro momento a Fabienne trouxe, né, algumas características e um timbre um pouco diferenciado, mas ela é uma ótima vocalista, então a qualidade musical da banda se manteve bem alta. E mesmo com um novo timbre, ainda conseguiu abraçar bastante aquela essência que o Elovitch trazia nos álbuns anteriores. A Fabienne, ela também canta na banda Illumine Shade, que é um power metal gótico sinfônico, então ela tem bastante versatilidade dentro do rock e do metal. E nesse álbum aqui tem algumas músicas muito legais, como Deathwalker, The Slumber. Slumber é uma das músicas mais legais desse álbum aqui, e a minha favorita, uma meia balada, uma power balada,
que é a Brief, que também é cantada direto nos shows e tem algumas gravações bem legais na internet, se vocês quiserem curtir. O álbum também ele é bem redondinho, daqueles que a gente começa ouvindo do início ao fim, mas eu recomendo bastante quem gosta desse tipo de som e elementos celtas, conhecer essa banda, conhecer toda a discografia da banda. Ela tem altos e baixos, ela começou com um som muito mais pesado e depois foi se transformando nessa pegada aqui que me agrada muito mais. Então, Eluvite com Ategnatos de 2019. A próxima banda que eu trouxe, então, é uma banda que eu não tenho grande conhecimento, nunca me aprofundei demais nela, mas é uma banda que já me trouxe uma certa curiosidade, um certo interesse, que me fez, então, ir atrás de um CD deles. E o álbum é o Dawn of Infinite Fire, banda de black metal toda composta por mulheres. Bom, inicialmente a banda começou com um projeto de 2 músicas, que foram a vocalista Obscura e a baterista Koolsvaart. Ou seja, a Obscura ela era da Holanda, dos Países Baixos, e a baterista Koolsvaart era da Noruega. Então começou com um projeto duplo entre elas. Gravaram o primeiro álbum em 2017, chamado Potetas Magicum Diaboli, e com a saída da baterista e a entrada de uma nova baterista, a Mortimer, que é da Holanda, a banda então se tornou uma banda holandesa. Então, como comentado, a banda é uma dupla composta pela Obscura, que faz vocais, guitarras e baixos, uma foto bem interessante, bastante demoníaca, e pela baterista, a Mortimer. Então, aqui a foto também demoníaca dela. A banda começou em 2015, em 2017 lançou o primeiro álbum, em 2019 o segundo, que é este que eu tenho em mãos, Dawn of Infinite Fire, já com a nova formação totalmente holandesa, e lançaram no ano passado o Veil of Death Ruptured, em 2023. O nome da banda também é uma curiosidade bem interessante aqui, que é uma mistura do nome Azag, que é um demônio da mitologia suméria, com Raum, que vem de quarto no alemão. Então o nome é algo como Quarto de Azag, um demônio. Acho que eles vão retratar um pouco disso, já que as músicas retratam bastante sobre ocultismo, satanismo e demais outras divindades, né, de diversas mitologias. Aqui eles citam o Círculo Quebrado, o Altar da Abominação, o Inferno, Vórtex Negro, o Martelo do Satã. Então nós vamos ter essa pegada bem comum entre as bandas de black metal, numa banda composta apenas por mulheres. Como eu comentei, é uma banda que eu não conheço tão a fundo, eu ouvi algumas vezes esse CD, me agradou, né, mas nunca passou de algumas audições em que eu escutei ele direto, sem destacar grandes músicas. Mas tá aqui então, banda holandesa com 2 mulheres em sua formação, mas claro que elas preenchem outros instrumentos para apresentações ao vivo, já chegando a ter 5 mulheres em palco em shows. Azagran com Dawn of Infinite Fire, banda holandesa, CD de 2019. Vamos então para a 4ª recomendação aqui de uma banda que contém mulher em sua formação, e essa banda aqui, ela também tem 100% de sua formação ocupadas por mulheres. A banda é uma das minhas queridinhas aqui do canal e é a banda Vanilla Ninja.
Vanilla Ninja é uma banda, ela foi formada em 2002 na Estônia, mistura um hard rock assim, bem grudento com pop rock. Então não é um som tão pesado. O último disco delas até vai bem mais pra linha do pop. Os primeiros ainda tinham um pezinho ali mais agitado, mas é uma banda que tem canções bem interessantes. Eles lançaram em 2003 o primeiro álbum auto-intitulado Vanilla Ninja. Em 2004, Trace of Sadness, que é um álbum recheado de hits da banda. Chegaram a gravar um DVD para este disco. Na sua primeira formação, a banda era formada então pelas 4 músicas: a Lena Kurma, a Piret Jarvis, a Marja Kivi e a Katrin Siska. No seu terceiro álbum de estúdio, Blue Tattoo, a Marja, que era a baixista e principal vocalista, saiu para seguir uma carreira solo mais voltada para o rock. Ela que era loira, até pintou cabelo de preto, e foi substituída pela Trino Kivlan, que gravou apenas esse terceiro álbum. Depois, como um trio, as remanescentes lançaram Love is War. E lá por 2022, então, voltou a formação deste álbum aqui, com Lena, Katrin, a Piret e a Trino, para lançar Encore, o álbum que eu comentei ser um pouco mais pop. E depois da banda retomada, algumas integrantes deixaram a banda, e hoje voltou a ser um trio com a Lina, a Piret, que estão desde o início da banda, e agora, no lugar da Trino, que era a baixista, né, que entrou para substituir a Marla e também saiu junto com a tecladista Katrin, a banda completou com a Kerli Kivlan, que é a irmã da Trino Kivlan, que era a baixista. Eu gosto bastante desse álbum aqui, tanto do anterior quanto desse. Acho que são bem legais, com ótimas músicas ali do pop rock, com uma pegadinha mais hard rock. E destaco aqui diversas músicas. Esse álbum aqui é bem legal mesmo. Tem alguns clipes também bem bacanas. Aqui tem as músicas Blue Tattoo, Cool Vibes, Just Another Day to Live, I Know, My Puzzle of Dreams, uma power ballad bem legal. Então é um álbum bem interessante, um som não tão pesado, mais acessível. Volta e meia aparece aqui no canal. Eu curto bastante o som, a pegada que elas fazem musicalmente. Então tá aqui mais uma banda composta por 4 e agora 3 cantoras. E nos mantendo dentro dos grupos com mais de uma cantora, eu tô aqui com um grupo que foi formado em 2017 como um projeto bem curioso, bem interessante, que é o Exit Eden, com o disco Rhapsodies in Black. E esse é um projeto bem interessante porque eles foram mais ou menos na linha do Northern Kings, aquele projeto que juntou 4 grandes vocalistas de bandas nórdicas, entre eles o Toni Kakko, o Marco Hietala. Lá eles faziam covers de músicas de rock mais clássico, mais antigos, né, dos anos 80, 90. E aqui o que as 4 cantoras fazem é fazer covers de metal sinfônico de bandas e músicas pop. Aquele tipo de banda que vocês já ouviram em rádio, vocês vão ver aqui uma versão em metal. Esse projeto aqui também tem participação de alguns grandes nomes do metal. Ele é liderado pela Amanda Somerville, que compôs e gravou Aina, e tem a banda Trillium, participa também do Avantasia hoje. A vocalista Clementine Delaney, que é a vocalista do Vision of Atlantis, a vocalista atual, né, a última e atual. A vocalista Marina Latorraca, que também ganhou um pouco de visibilidade excursionando no Avantasia, fazendo backing vocals e partes cantadas por mulheres. E a vocalista Ana Brunner, que eu não conhecia,
Eu vi que ela participa de uma banda chamada League of Distortion, que eu não conheço, e que ela também já cantou com o Kamelot ao vivo, fazendo aquelas participações que o Kamelot, né, exige, bastante vocalistas e coros. Então, de repente, ela foi abordada para fazer algumas participações. Ela também canta um pouco de vocal rasgado, então pode fazer sentido. No encarte da banda, a gente tem um pôster também dessas vocalistas, então se vocês não sabem de quem eu tô falando, tá aqui uma fotinho delas. E esse álbum aqui, ele é recheado de músicas pop super conhecidas, como A Question of Time, do Depeche Mode, Unfaithful, da Rihanna, Incomplete, do Backstreet Boys, é uma música que eu gosto pra caramba, Impossible, da Chantel, Frozen, da Madonna. O Jeff Scott Soto já gravou essa música também, e aqui com a participação da Simone Simons, do Épica, então teremos 5 vozes femininas, Heaven, do Bryan Adams, Firework, da Katy Perry, Skyfall, da Adele, também com a Simone Simons aqui, voltando para fazer participação. Temos Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler, com participação do Rick Altsey, que ao lado do Mark Bowles é um dos principais substitutos vocais de todos os tempos. O Rick Altsey, ele tá no Advance, tá cantando Herman Frank, no Masterplan já cantando Thunderstone, e se atirar uma pedra deve sair ele junto com mais uma banda. Fechando então a setlist desse álbum, Paparazzi, da Lady Gaga, e Fade to Black, do Visage. Então tá aqui 11 músicas pop com uma roupa mais power sinfônico. É bem legal mesmo, eu gostei bastante das músicas que eu ouvi nesse primeiro álbum. A banda lançou nesse ano mesmo o seu segundo álbum, é o Famous Fatalities, mas com um porém que já me chateou um pouco, que a banda voltou como um trio, não mais um quarteto. A Amanda Somerville saiu da banda, né, para cuidar da maternidade, ela teve filhos recentemente, optou por estar em casa nesse primeiro momento. E um outro fato é que nesse segundo álbum elas se aventuraram a compor músicas próprias, então não é um álbum apenas de covers metálicos, vão ter músicas autorais também. Um primeiro clipe que elas já lançaram nesse segundo álbum tem a participação do Marco Yetala, então talvez possa ser bem interessante se houver essas parcerias. Eu gostei bastante desse primeiro álbum, as músicas que eu ouvi do segundo já não se destacaram tanto para mim, mas de repente eu dou uma chance e volto a curtir. Então, Exit Edens com Rhapsodies in Black, álbum de 2017. You were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Impossible. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para estar aqui vendo comigo 5 bandas que têm uma maior diversidade de integrantes, né? Que tem mais de uma mulher em suas formações. São bandas bem legais, eu convido vocês todos a conhecer essas bandas, curtir, acompanhar o trabalho, principalmente das nossas bandas brasileiras, então começa escutando a Sorrow of a Dream. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção que eu esteja ouvindo. Convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify que eu crio com bandas de artistas e músicos que são citados nos nossos vídeos. Então nós vamos ter aqui algumas músicas dessas 5 bandas na playlist, o link vai estar aqui embaixo no descritivo do vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, quero convidar vocês a assistir outras listas criadas aqui no canal. E se vocês gostaram de modo geral, quero convidar vocês a assistir todos os tipos de vídeos existentes no canal, desde listas a tags, a recebidos, comentários de parte gráfica e design de capas e encartes. Enfim, sejam todos bem-vindos para curtir, assistir, compartilhar, comentar, criar um debate. E no mais, um forte abraço do Eibardo.